Retomando a nossa caminhada, agradeço a você pela companhia. E lembrando que nessa caminhada nós estamos nos dirigindo para o céu enquanto caminhamos na terra. E o apóstolo assim Pedro, como na o sua povo primeira de Deus epístola, saindo do capítulo Egito, 2, verso sabia 11, que ia para uma nos terra lembra que promissora. somos peregrinos Tinha como promessa nessa uma terra. nova terra, onde Então, não seriam mais é dessa escravos, forma teriam que uma nós nova vamos vida. prosseguindo. Eles achavam que sabiam onde estavam, sabiam quem eram, mas de Na fato lição de hoje, eles, que já eles trata da ainda iam declaração da fé conhecer. cristã, Eles também não sabiam o caminho, nós sabemos o caminho. O caminho dessa nossa caminhada é Jesus e o nosso destino é o céu. nós colocamos aqui para nosso acompanhamento esta ilustração desse joguinho para você acompanhar conosco a evolução. São 10 lições, além da introdução. Já apresentamos a introdução e hoje estamos apresentando a número 1, que é a declaração da fé cristã. E falando de fé, as pessoas expõem sua fé e são expostas por ela. Então, por isso, a menos que você esteja num país perseguido religiosamente, você não deve se conformar em ser um agente secreto. Esse vídeo dividimos em duas partes. A primeira de conceito e noções e a segunda de comentários. Nessa primeira parte você já poderá ouvir, concluir e ser orientado sobre o assunto que nós estamos tratando. E a segunda parte, ela acrescenta exposições sobre o mesmo assunto. Sobre esse vídeo, nós temos o objetivo, que é despertar as pessoas para a importância de testemunhar sobre sua fé, considerando que a fé é um sentimento dado por Deus, é um presente, hein? Ela vem de ouvir a palavra de Deus. Ela se desenvolve mediante experiência com o Evangelho. Ela provoca atitudes em quem espera em Deus, porque essas pessoas sabem que não podem contar consigo mesmo. E também é um sistema de crenças com diversas origens, com objetivos religiosos. Esse vídeo se destina a você, a qualquer pessoa, ao que crê, ao que ainda não creu, aquele a quem nosso Senhor chamar e a você que acha que não se encaixa nesses termos. A forma de aprendizado, além de acompanhar atentamente essa apresentação, você pode voltar, pode adiantar como é próprio da operação com o vídeo, mas deve também fazer a leitura e consulta dos versículos citados. A versão tradução da Bíblia que você deve se apoiar, qualquer uma usada pelas igrejas evangélicas, realmente evangélicas cristãs. Né? E vamos ver aqui qual o credo que elas professam, né? E na Igreja Católica também. A aplicação é para a cultura cristã e evangelização, porque Cristo quer que nós aprendamos o Evangelho. Ele disse: "E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra." Ou seja, nós já estamos nos confins da terra, mas para nós isso é aqui, as cidades mais próximas são ali, e os lugares mais distantes, as missões, são acolá, sendo testemunhas de Jesus. Porque apregoar o Evangelho de Jesus Cristo é uma forma de você fazer sua declaração de fé. Os pontos básicos do sistema de crenças da fé cristã, esses pontos são fundamentados nas Escrituras. Esses são aceitos pelas igrejas cristãs, independente de detalhes dogmáticos que foram acrescentados em cada uma. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, onipotente, onisciente, onipresente. Tudo pode, tudo vê e tudo conhece. Deus Pai, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho,
e o Espírito Santo. Também uma pessoa da Trindade, Consolador, Ajudador, substituto de Jesus na nossa companhia. E nos traz a mensagem da cruz, o Novo Testamento, que é a reconciliação com Deus e a vida eterna. Todos os fiéis ao redor do mundo, os santos em comunhão, constituem a igreja, noiva de Cristo, e esperam sua volta. Tudo isso está na Bíblia, e a Bíblia é o único fundamento da fé cristã. Se alguém não aceitar a Bíblia, trouxer uma Bíblia particular, não aceite, entenda que não está falando do mesmo Evangelho. E Paulo disse que quem não falar desse Evangelho, daquilo que está na Bíblia, desse Evangelho que ele estava pregando, não é de Deus, não é abençoado. E pela aceitação geral ecumênica desses itens aí, ou de itens que constam em sínteses similares a essa, consolidou seu credo apostólico. Apostólico, vamos ver mais adiante nos comentários, que é uma das versões e que foi adotada pela Igreja Evangélica. Você leia isso aí com atenção, leia pausadamente, porque isso trata justamente do fundamento da sua fé. Nas considerações gerais, temos que o credo não é uma reza, nem oração, nem salmo ou hino. Ótimo para meditação e adequado para evangelização. Muitas declarações de fé editadas atualmente são equivalentes à teologia sistemática, orientada para a respectiva crença, importante para estudos teológicos. Se você quer ser um evangelizador, conheça bem a fé que professa. Isso é mais importante do que procurar conhecer a crença de outras pessoas ou igrejas. Não debata a religião, é perda de tempo. Fale com aquele que acredita na vida após a morte e se interessa em conhecer o plano de salvação através de Jesus Cristo. Muitos aceitam a conversar sobre Deus, mas poucos aceitam ouvir de Jesus. Tenha paciência. Bom proveito e mãos à obra. Os campos estão maduros. Almas esperando a mensagem da salvação. Convido você para continuar conosco na parte 2, porque aqui terminamos e passamos a lembrar para você que no próximo vídeo trataremos das revoluções na humanidade, mas insistimos que será útil para você continuar conosco na parte 2. A partir dos próximos vídeos, o programa todo consiste também num grupo de mensagens especialmente para você, essas em vermelho. E isso você vai perceber ao longo desses vídeos que vão sendo desenvolvidos. Na parte 2, comentários, nós agregamos informações sobre a parte 1, conceito e noções. A definição de fé e o foco desse estudo, temos a partir da Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E de acordo com o dicionário, do ponto de vista humano e comum, nós temos que a convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Uma crença. Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião. E é nesse sentido que nós vamos tratar aqui desta declaração da fé cristã. A confissão declaração de fé é um símbolo, bandeira, brasão, documento, referência, memorial, né? Qualquer coisa que represente, que identifique aquilo que você pensa e naquilo que você acredita e aquilo que você deve estar praticando. E os casos exemplares relatados na Bíblia, que é de fato uma galeria de heróis da fé, nós temos no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento,
Enoque pelo resultado, Noé, Jó, os patriarcas pela atitude, Moisés, Josué e Caleb pelas palavras, declarações, Elias, Micaías, Jeremias por declarações e palavras também. E do Novo Testamento nós temos pessoas curadas por Jesus. Jesus algumas vezes perguntou: você crê? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado, mas você crê? E a pessoa disse: creio. E até disseram: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. E os seguradores de Jesus, pela pregação da palavra, como Estevão, os apóstolos e os evangelistas, todos disseminadores do evangelho, muitas vezes com o seu próprio sangue. Na igreja primitiva, até o ano 325 depois de Cristo, nós temos vários símbolos e muitos tratados, muitas vezes como secretos, dependendo da necessidade, eram o peixe, a cruz, o X, né? Temos também textos do tipo credo, que já foram elaborados pelo bispo de Inácio de Antioquia, um caso, começo do segundo século. O texto de Tertuliano, 200 anos depois de Cristo, já no começo do terceiro século, praticamente. E o texto de Eusébio de Cesareia, durante o quarto século. Todos eles resumiam o sentido da fé. E trouxemos aqui algumas observações históricas sobre a igreja e sobre a fé. No primeiro desses 10 tópicos, nós temos que a igreja viveu, se multiplicou durante 300 anos, sem qualquer apoio oficial, qualquer apoio político, e foi assim que ela se desenvolveu. No 10º tópico, nós temos aqui registrado que os cristãos passaram a perseguir os não cristãos, e até aqueles cristãos que divergiam dos seus dogmas e de casos particulares das suas crenças. Então, não foi necessário nem 100 anos para a empresa, ou melhor, para a igreja mudar de visão, de prática. Nas práticas e iniciativas da igreja primitiva, trouxemos aqui a carta do bispo Inácio de Antioquia aos australianos, habitantes ou residentes em Austrália. Nada de ver com a Austrália isso aqui, viu? Capítulo 9, ele traz um texto muito forte, resumindo bem o que se trata do Evangelho, e começando de maneira intensa, dizendo que não é para escutar se falar de fé e não falar de Jesus, porque a nossa fé é Jesus, Jesus ou Cristo, e sem fé em Jesus ou Cristo não há cristão, não há cristianismo. Sugiro para vocês pesquisar também o Credo Romano, nos textos de Tertuliano, que já foi citado aqui, publicado cerca do ano 200 depois de Cristo, e que é mais semelhante ao que nós usamos hoje. As formalizações aqui, durante e após o primeiro concílio de Nicéia, alguns credos tiveram esse nome porque começa assim a oração: creio em Deus, ou credo em Dio, no latim vulgar. E temos o credo dos apóstolos, não que eles tenham escrito isso. O credo niceno foi publicado a primeira parte no concílio de Nicéia. O credo niceo-constantinoplano, que foi um complemento do anterior. O credo de Calcedônia e o credo de Atanásio. Como já dissemos, credo é um termo popular, porque de fato o nome do documento original era símbolo dos apóstolos. E aqui reapresentamos para vocês, para terminar essa nossa aula de hoje, porque de fato esse é o primeiro fundamento da nossa declaração de fé. Todo cristão devia saber isso de cor, até para pregar o evangelho para quem não conhece bem. Isso é muito importante. Com uma ressalva que hoje usamos o termo cristão universal, né? E não usamos o termo original católico, porque o católico hoje mudou de sentido. Então, para ficar isso bem claro, nós deixamos de usá-lo. Encerramos aqui, pedindo que Deus nos abençoe, mantendo
a sua graça e a paz de Jesus Cristo sobre cada um de nós. E convidamos para as próximas edições, agradecendo a todos que colaboraram para que isso fosse uma realidade. Muito obrigado. Amém.